Hoje em dia, nós possuímos eficientes tecnologias que nos permitem votar com conforto e segurança. Mas nem sempre foi assim. No ano de 1930, por exemplo, o direito ao voto foi dado somente aos homens com mais de 21 anos que não fossem militares, religiosos ou analfabetos. As mulheres não tinham um poder de voto. Nessa época, o voto não era secreto e existia grande influência dos coronéis, que praticavam a fraude eleitoral e obrigavam as pessoas a votar em determinado candidato. Com isso, não era possível determinar exatamente os resultados corretos. No período colonial e imperial, havia o voto por procuração, ou seja, as pessoas podiam dar o seu direito de voto para outras pessoas votarem por ela. Como não havia título de eleitor, as pessoas eram reconhecidas por membros da mesa apuradora ou testemunhas. Em decorrência de corrupções e fraudes, esse tipo de voto foi impedido em 1842. Só muito tempo depois disso foi instituído o título de eleitor, porém não era muito confiável, pois não havia voto de eleitor. Os militares também interferiam na votação. Eles conduziam as pessoas a votarem em quem eles achavam que deveria ganhar. Na década de 70 é o capitalismo que triunfa no Brasil, mas por meio de ditaduras militares. Nesse meio tempo, 3 militares estavam no poder do nosso país. As votações para presidente, governador, prefeito e senador eram indiretas, ou seja, o povo escolhia representantes que votavam por eles. Os analfabetos ainda eram impedidos de votar, assim como os menores de 21 anos, as mulheres, os mendigos, os soldados, os indígenas e os integrantes do clero. Foi em 1985 que os brasileiros com 16 anos de idade puderam votar pela primeira vez. E pela primeira vez na história da República também os analfabetos puderam ir às urnas, um dos grandes avanços das eleições. Os brasileiros, em 1985, ainda votavam por meio de cédulas, papeizinhos com os nomes dos candidatos, pois ainda não havia urnas eletrônicas. Fraudes eleitorais ainda eram frequentes nessa época, pois na hora da contagem de votos, os preferidos das pessoas que contavam os votos eram os escolhidos. Em 1981, o título de eleitor foi criado por meio da Lei Saraiva, mas o documento não adiantou muito. Os casos de fraude continuaram a acontecer, pois o título de eleitor não possuía a foto do eleitor. As pessoas que cuidavam dos votos que tinham de reconhecer o cidadão que ia votar. A década de 90 chegou com uma revolução no poder do voto. As urnas eletrônicas chegaram no Brasil e o voto se tornou mais seguro, pois era mais difícil de ocorrer as fraudes. Na década de 90 também, o título de eleitor ganhou foto e impressão digital. Em 2000, as urnas eletrônicas já eram utilizadas em todo o mundo, bem como nos dias de hoje. As urnas eletrônicas praticamente eliminaram as fraudes e são consideradas um dos sistemas mais avançados do mundo. O voto é um poder que todo cidadão tem de escolher quem vai nos representar. Por isso, nessas eleições, deveríamos valorizar toda a tecnologia e direitos que temos hoje e votar com consciência.